Boa noite, com alegria. Sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui hoje eu vou falar para você por que nada funciona comigo. Sabe aquelas pessoas que já tentaram de tudo? Dieta, atividade física, medicação e algumas até a cirurgia e não deu certo? Hoje eu vou te explicar por quê. Curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo que está precisando saber mais informações sobre esse tema, que hoje nós vamos ter muitas informações para ajudar muita gente. Eu sou a doutora Célia Farias, sou médica nutróloga há mais de 7 anos, especialista em emagrecimento, e aqui nesse programa eu ensino como emagrecer até 10 quilos em 2 meses, comendo de tudo. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Compartilha com o pessoal para saber como que tá. Enquanto isso, eu vou olhando a luz, o posicionamento. Tomar uma água, porque hoje nós temos muito tempo. Hoje nós temos muita coisa para falar. Vamos lá então, pessoal. Já passaram aí uns 5 minutinhos. Vamos começar, porque hoje tem muita história, tem muita informação. É um tema um pouco mais, vocês vão ter que prestar mais atenção, às vezes vai ter que voltar, assistir novamente, anotar, para poder entender o que acontece no tratamento da obesidade, tá? Que nós temos o emagrecer e nós temos a obesidade, porque a obesidade, ela é uma doença, tá? A obesidade ela é uma doença e também precisa ser tratada. Não é só porque tem muito estigma que fala assim, nossa, ele come muito, a pessoa come muito, e nem sempre. Tá? Hoje nós vamos mostrar que nem sempre é porque a pessoa come muito, tá? Na verdade, a maioria das vezes não é porque come muito, porque é uma doença. Vamos então. Por que não funciona comigo? Hoje eu vou falar sobre por que não funciona. Por que é tão difícil para algumas pessoas emagrecer. E mesmo aquelas que emagrecem, passam um tempo e engordam novamente. A obesidade ela é uma doença, tá? Assim como a hipertensão, a diabetes, o câncer. E para isso tem tratamento. E a pessoa não tem culpa porque é diabética, não tem culpa porque tem um câncer, não tem culpa porque é um obeso. E aí, chega na obesidade, ela tem culpa. Não tem, então tem tratamento. O emagrecer, ele não é um processo, atualmente não é um processo tão difícil assim. Emagrecer, você tem lá medicações, tem cirurgia, a pessoa emagrece rápido. A questão é, e depois? Vai ficar com a medicação para o resto da vida? Vai tirar? E quando faz a cirurgia, aquelas pessoas que engordam novamente? Os estudos científicos, eles apontam que após 2 anos, o reganho de peso após a bariátrica pode chegar a 50%. Então, é muita gente que volta ao peso, que tem um reganho de peso mesmo com a cirurgia. Por quê? Porque emagreceu. Mas a obesidade não foi tratada. E a obesidade tem tratamento.
E tem vários fatores que influenciam nesse tratamento. Então, o que gera a gordura? O que gera essa gordura? Os tecidos adiposos, que são as nossas gorduras. Praticamente são 3 fatores. Tá? São 3 fatores aí que está relacionado. São os hormônios, tá? Os hormônios têm a genética e tem a parte neuronal também que está relacionado à obesidade. Por exemplo, a pessoa que exagera na comida, exagerou na comida hoje, ela tem um tempo, tá, para fazer atividade física, para queimar essa gordura, para queimar essa energia, antes que um dos hormônios, que é a insulina, que pega essa energia extra e armazena como gordura. Então, se você deu aquela escorregada, ainda tem como salvar isso, tá? A insulina, ela é um dos hormônios que ela é responsável para pegar esse excesso de energia que não foi gasto e levar para as células para armazenar. Se a pessoa tem algum distúrbio relacionado ao armazenamento de energia ou à queima de energia, que mais para frente eu vou explicar isso, mesmo que ela come pouco, ela vai armazenar essa gordura, tá? Essa energia que ela está ingerindo, as calorias que ela está ingerindo, ela vai armazenar isso em forma de gordura. E vocês já viram aquelas pessoas que comem de tudo, comem tudo e não engorda? Por quê? Porque o corpo dela está voltado para gastar energia e não para economizar. Então, o que faz você economizar energia? E por isso que você não consegue os resultados que você tanto deseja. Vou falar aqui um pouco para vocês sobre como que a gente gasta energia, como que o nosso organismo queima energia. E isso daí vocês vão ver que é assustador. Vou falar aqui para vocês como que funciona. Para atividade diária, ali, para andar, falar, tomar banho, escovar os dentes, pentear cabelo, o corpo gasta 15% de energia consumida. 15% vai para isso. A atividade física, uma caminhada, um trote aí, musculação, crossfit, o HIIT, a dança, o pilates. Geralmente, isso aí gasta em média 5%. 5%, exatamente. É muito pouco. É muito pouco. Os alimentos termogênicos. Vou falar um pouco aqui dos alimentos termogênicos para vocês. A cúrcuma, muito boa. Gengibre, a canela, o café, o chá verde, chá mate, o hibisco, o óleo de coco. Os alimentos termogênicos, no geral, eles estão responsáveis por 10%. 10% do nosso gasto energético. Somando isso tudo, dá 30%. E os outros 70%? Onde é que estão? Vocês sabem me contar? Alguém sabe como que a gente gasta energia? Aonde que está o nosso gasto? Escreve aqui para mim. Gente, os 70% do nosso gasto energético, ele está no metabolismo basal. E é aqui que está o segredo do metabolismo. Tá? É aqui que está o segredo. Que a gente tem que tratar, além de fazer o tratamento do emagrecimento. Isso, o Lídia respondeu ali, metabolismo basal, exatamente, isso mesmo. A gente tem que tratar o metabolismo. E eu vou falar um pouco aqui que o metabolismo, ele é responsável, o metabolismo ele é responsável para manter as nossas atividades autônomas. O que são elas?
respirar, os batimentos cardíacos, a digestão, o sono, o pensar, isso gasta energia 70%. Então, o seu gasto energético, ele é parado. E é onde a gente tem que potencializar isso. É onde que a gente tem que tratar, aumentar esse metabolismo para a pessoa ter mais queima, ter mais queima, ter a queima permanente para o dia que ela não está muito afim da atividade física, porque tem gente que consegue fazer atividade física todo dia. Eu não consigo. Eu consigo 3 vezes na semana e tem semana que nem sempre eu consigo. Às vezes eu estou no congresso, às vezes o congresso é muito puxado, começa cedo, termina tarde, e às vezes não dá tempo. E às vezes eu fico cansada e não dá para fazer nem o HIIT. Então, o que eu faço? Eu melhoro o meu metabolismo para eu queimar energia. Quem me conhece sabe que eu como bem e não engordo tanto assim, mas eu cuido do metabolismo. Isso aí eu não abro mão. Então vamos falar do metabolismo. O que influencia no metabolismo? A idade influencia, peso, altura, tá? A genética também influencia, tá? Massa muscular, os hormônios, tá? Entre os hormônios a gente tem a tireoide, a insulina, a leptina. Vou falar um pouco deles aqui, tá? O sono também influencia, tá? O intestino, a parte intestinal também, a parte digestória nossa também influencia no metabolismo. Tá? Então vamos falar sobre o metabolismo. Primeira coisa para regular o metabolismo, temperatura. Qual que é a temperatura média do nosso corpo para ele estar funcionando bem? Temperatura em média do nosso corpo, ela tem que estar ali entre 36 a 37,2 graus pela manhã ao acordar. Mede 3 dias alternados aí, tá? Faz uma média entre eles. Se não está nessa temperatura, não está muito bom. Pode procurar que tem alguma coisa aí que não está 100% no seu organismo, tá? Outro fator são os hormônios. A insulina. Geralmente, a gente avalia a glicose, a hemoglobina glicada, e nem sempre a gente avalia a insulina. Tá? A insulina ela é responsável por pegar a glicose, tá? Que são os carboidratos ali que a gente ingeriu, e levar para dentro da célula, para dentro dos tecidos, e armazenar eles. Então, se a gente come muito carboidrato, sobe muita insulina, vai ter armazenamento, e se não queimar, vai transformar em gordura. Tá? O ideal ali da insulina, eu gosto dela ali até 8, tá? Até 8 eu gosto. Acima disso, eu já ou trata, né? Tem alguns suplementos que melhoram isso, ou reduz o consumo. Cada um escolhe a forma que prefere. Tá? Ou queima também com atividade física, pode ser queimado com atividade física. Junto com a insulina, o que é muito importante? Avaliar a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, geralmente eu gosto dela ali até 5,4. 5,5 já é um sinal de alerta. A hemoglobina glicada, ela é a célula que carrega o oxigênio do nosso organismo. E o que significa a hemoglobina glicada? Ela é responsável por carregar o oxigênio. Quando a gente ingere o excesso do carboidrato, ele se liga à hemoglobina, tá? E vai ficar 3 meses no seu corpo, essa célula carregando a glicose, tá? Não vai carregar oxigênio, e o seu organismo vai ficar nesse período no que a gente fala que é a hipóxia, né? Que é a falta de oxigênio no nível ideal para o metabolismo, tá? Então, 5,5% de hemoglobina glicada, quando você vê lá nos seus exames,
significa que a quantidade de hemoglobina que você tem circulante, 5,5%, não está funcionando. Tá? Não está funcionando. E vai ficar 3 meses sem funcionar. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado com esses picos de glicose, tá? Que a gente faz ao longo do dia. Outra questão também que está relacionado aí é a leptina. Tá? A leptina, ela é um hormônio que ela tem 2 fatores, um pode ser genético, tá? O outro pode ser a questão que quanto mais a gente aumenta de peso, quanto mais a gente aumenta de tecido adiposo, de gordura, mais leptina a gente produz. Então, nós temos aí um problema da leptina genético, nós temos um problema da leptina na produção e no receptor da leptina. A leptina deixa o metabolismo mais lento e ela faz com que o nosso organismo armazena mais gordura, tem a tendência aí a armazenar mais gordura. Tá? Outros hormônios que influenciam também, tá? Testosterona, estradiol, eles também influenciam no emagrecimento. Já viu que quando a gente vai chegando a uma certa idade, 40, 45, 50, principalmente as mulheres, quando entram na menopausa, que aí cai o estrogênio, e o homem cai a testosterona, dá aquela barriguinha, fala assim, nossa, não comi, não aumentei a ingesta de comida, continua a mesma coisa e estou engordando e não sei o que está acontecendo. Pode ser os hormônios, tá? Que caíram. Outro hormônio importante também que mantém o metabolismo são os hormônios tiroidianos. A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui na frente. Tá? Ela também tem que estar equilibrada, o T4, o T3, eles têm que estar equilibrados para conseguir manter o metabolismo. Muita gente, assim, é muito comum chegar no consultório e falar assim, eu pergunto, faz uso de alguma medicação? E a pessoa fala assim, só para tireoide, mas nem, às vezes eu esqueço, nem tomo. Gente, a tireoide é muito importante, tá? O que acontece com a tireoide? A gente só sobrevive, o funcionamento perfeito do corpo está relacionado diretamente com os nossos hormônios tireoidianos. Para vocês terem uma ideia da importância, quando a gente tem morte cerebral, fica lá na UTI, fica lá nos aparelhos, e a pessoa é mantida, tá, para doar os órgãos. Quando ela autoriza a doação de órgãos, ela fica ali. Inclusive em São Paulo tem um CTI só para doação de órgãos, onde foi realizado estudos por longo tempo sobre os hormônios tireoidianos. E, em média, 7 dias, se tivesse ali só na máquina, só no respirador, 7 dias, após 7 dias, a maioria dos órgãos já não pode mais, não serve mais para doação. Tá? E o que eles fizeram para prolongar? Porque até achar o doador, até que eles façam os testes sanguíneos, até que tem que estar no hospital para agendar, para organizar isso. Então, tem que ser assim, tem um tempo. E tem o tempo também do diagnóstico da morte cerebral também. Todo um processo aí. E estava se perdendo muitos órgãos. Então, eles deram para essas pessoas que estão em morte cerebral, deram hormônio tireoidiano e os órgãos sobrevivem, funcionam enquanto estiver usando a dose ideal desses hormônios. Então, assim, a tireoide é para olhar, é para cuidar, tem que tomar a medicação certinha, tem que fazer controle, tá? Não é só no emagrecimento, é questão de saúde mesmo, tá? Então, ela é muito importante.
Sempre avaliar a tireoide como que está funcionando. T4, T3, tá bom? Outro processo que influencia no metabolismo, o sono. O sono também, um sono de qualidade, um sono reparador, é bem importante para o metabolismo. E qual a quantidade de sono? Isso varia, tá? O sono não pode ser nem de menos, nem de mais, tá? Sono demais também atrapalha, sono de menos também não é bom. Um consenso geral é que mínimo 6 horas e máximo 8 horas. Tá? Esse é um consenso no geral, só que cada pessoa funciona com horário. Aí tem gente que precisa de 10 horas, tem gente mais novo que precisa. Então, se o organismo dele está bem assim, o cortisol está bem, não tem problema nenhum. Tá? Horário certo para dormir existe? Existe horário certo para dormir. Vocês acreditam que existe? Independente de você estar aqui, estar nos Estados Unidos, estar na Inglaterra, estar no Japão, existe hora certa para dormir. Inclusive, já foram feitos estudos que, quando a pessoa sai aqui, vamos supor, um exemplo, aqui do Brasil, vai lá para o Japão. Em 3 dias, o organismo dela já sabe que são 23 horas da noite. Por que 23 horas? O ideal é a gente deitar antes das 23 horas, tá? Porque a partir das 23 horas, o organismo começa a produzir o hormônio GH. O GH ele é responsável pela renovação celular, tá? Responsável pela formação de músculo, tá bom? Muito importante na formação de músculo. Vou falar um pouquinho também da importância dos músculos para a gente. Então, ele começa a ser produzido ali pelas 23 horas, tem um pico por volta de 2, 3 horas da manhã, depois ele vai caindo. Então, se a pessoa começa a dormir meia-noite, 1 hora da manhã, ela está perdendo um hormônio que ela produz, tá? Que é caro, se a gente for comprar, é caro. O manejo dele é difícil porque tem que ficar armazenado. Abril tem que usar, senão descarta. E a gente produz gratuitamente com sono. Tá? Então precisa dormir bem e antes das 23 horas. O intestino. Como que é o intestino? Ele também precisa funcionar diariamente, tá? Tem gente que acha que o intestino funciona dia sim, dia não, é normal. Não é normal. Tá? O intestino precisa funcionar todos os dias. E como que tem que ser? Tem que ser como que as fezes têm que ser. Até as fezes são importantes. Não pode ser duras, tá? E não pode ser pastosa. Depois eu vou deixar um vídeo aqui para vocês falando como que tem que ser as fezes, tá? Porque não pode ser de qualquer jeito também não. Porque isso significa que você não está fazendo a digestão correta dos alimentos, está faltando nutriente. E o intestino, ele é importante por causa dos famosos lactobacilos. Sim, os lactobacilos. Existem lactobacilos que fazem a gente emagrecer. Sim, existem as células boas que fazem a gente emagrecer lá no intestino, faz a gente absorver menos carboidrato aí, tá? E existe as ruins também, existe as ruins, o intestino inflamado, ele inflama todo o cérebro, ele atrapalha no nosso humor, tá? A serotonina nossa, ela, a maior concentração está no intestino, então o intestino inflamado pode atrapalhar toda essa parte de humor, a pessoa fica mais triste, fica irritada, pode ter quadros de depressão, porque o intestino está todo inflamado. Tá? E é uma coisa simples de resolver, uma coisa fácil de ser manejada, não é tão difícil assim. E a inflamação? Então, muitos alimentos são inflamatórios, tá? Como o açúcar, o glúten, tá?
O leite também é uma questão que é problemática, tá? O leite é até curioso o leite, porque o ser humano ele é a única espécie adulta que continua consumindo leite e de outra espécie. O que o nosso organismo tem que fazer para conseguir digerir um leite que não foi produzido para ele nem para a idade dele? Então, assim, para quem gosta de leite, a gente tem outras opções. Tem leite de aveia, tem leite de coco, tem o leite de soja, mas o leite de soja eu não indico muito não. Tá? O leite de soja ele é um pouco inflamatório, tá? Ele produz, estimula alguns hormônios que não são bons no nosso organismo, então para usar a soja, o jeito correto de usar a soja é ela sendo fermentada. Ela fermenta e depois produz o alimento com a soja fermentada. Tem um alimento que o pessoal usa muito, que é saudável, que chama tofu. Parece, já me falaram, nunca experimentei, tá? Mas já me falaram que não é bom, o cheiro não é bom. Mas é extremamente saudável, por quê? Porque foi fermentado fora do organismo. Se você consumir ela, seja no leite, seja ela ali assada, em algumas assim, algumas mulheres usam, né, na menopausa ali, faz ela torradinha, pode ter uma certa inflamação, sim, tá? Pode ter sim. E vamos ver o que mais que atrapalha no nosso organismo. Nós temos o cortisol. Vamos falar do cortisol, gente. O cortisol, ele é o nosso anti-inflamatório natural. E o que mexe com o cortisol? Cortisol é assim, a gente fica, o outro faz raiva na gente, fecha o carro, dá uma fechada no nosso carro, a gente olha para ele, dá vontade de xingar. Só de dar vontade de xingar, já deu pico de cortisol. É o estresse, é a irritabilidade, é a raiva, tá? Faz o cortisol ficar tendo esses picos. O cortisol, ele é feito para nos proteger, tá? Ele é feito para uma proteção. Quem conhece corticoide, ele é um corticoide, tá? Corticoide natural que o corpo produz. Então, quem conhece o corticoide sabe que se usar muito, o que acontece? Vai engordar. Sim. Vou tomar uma água aqui que eu já estou ficando rouca, gente. Falei que hoje ia ser mais complicado o tema. Vamos lá. Corticoide. Cortisol, mesma coisa, tá? Quem conhece sabe que se usar muito, o que ele faz? Engorda. E ele engorda aqui, ó. Bochecha, barriga, culote, principalmente, tá? Algumas pessoas precisam de usar, algumas pessoas com doenças autoimunes precisam usar o corticoide, sabe que pode ter esse efeito sim, inclusive o nosso natural, tá? E o outro problema é que ele sobe, e chega a um ponto que, por nossa proteção, tá? Porque ele muito alto faz uma lesão cerebral. Essa lesão cerebral que faz com que o nosso corpo mude de um queimador de gordura para um economizador de gordura, tá? Isso foi cientificamente comprovado, tá? Que o estresse faz isso, essa lesão cerebral causa isso, essa lesão lá no hipotálamo, tá? Agora, em janeiro de 2025, foi publicado na revista The Lancet, tá? Uma revista muito renomada na área da medicina, onde vários países, tá? Fizeram estudos relacionados a isso. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Inglaterra, Japão, vários países fizeram esses estudos e publicaram, chancelaram que a obesidade é uma doença biológica, tá?
tá? O obeso não tem culpa, tá? Ele tem essa lesão lá no hipotálamo que faz com que ele se transforme num economizador de energia e não num gastador de energia, tá? Esse tema eu vou explicar na próxima semana, para não ficar muito prolongado, que também assim são 42 páginas de estudo. Na próxima semana eu vou explicar para vocês por que mesmo fazendo dieta e atividade física, por que eu, mesmo fazendo tudo certinho, pesando ali na balança, e você até emagrece, mas depois volta, depois ganha de peso. Depois, às vezes você não consegue. Já chegou paciente para mim que falou assim, não consegui atingir nem perto do que eu precisava chegar. Não tratou o metabolismo, essa parte vocês já aprenderam aqui, né? Isso aqui tudo tem que ser tratado, tá? Tem que ser avaliado. E tem essa parte neuronal, essa parte vai ficar para a semana que vem. Então, semana que vem, vocês me acompanham aqui para saber. Voltando para o metabolismo, agora eu já falei do cortisol, tem uma das questões muito importantes que é a gordura marrom. O que é a gordura marrom? A gordura marrom, ela é a gordura que ela faz com que a gente queima essa gordura que não é boa, essa gordura mais molinha, tá? Vocês já viram que a criança, o bebê, ele soa muito? A criança ali, 2, 3 anos, a gente está com frio, coloca a roupa na criança e a criança começa a suar. E ela fala assim, tô com calor, tô com calor. Por quê? Porque a criança tem gordura marrom, tá? Elas têm essa proteção, uma proteção térmica, que elas têm, por isso que elas têm muita energia, muita disposição, tá correndo, tá andando, e a gente está cansado, não aguenta mais, porque a gente, com o tempo, com a idade, diminui a gordura marrom. Sim, diminui. Mas a notícia boa é que tem como a gente pegar a nossa gordura e dar uma escurecida nela. Tem 2 suplementos, tá? Que são muito bons para isso. Um é o ácido fosfólico, que é muito bom, tá? Uma dose ali de 150 até 300 miligramas 2 vezes ao dia, junto com as refeições, é ótimo para aumentar a gordura marrom, tá? Outro também que é muito bom é a metformina. Metformina, 500 miligramas, 1, 2 vezes ao dia, tá? Também é muito bom para gordura marrom, para insulina, para inflamação, excelente, tá? Ela é um suplemento, muita gente acha que ela é uma medicação para diabetes, mas ela é um suplemento, ela vem de planta, tá? Comercializada como remédio, mas é um suplemento, sim, que é uma planta, tá? E outra forma de aumentar a gordura marrom, essa parte que nem todo mundo gosta. Eu tenho dificuldade, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com essa outra parte, que é o famoso banho frio. Quem gosta de banho frio? Escreve aqui para mim, tem alguém que gosta de banho frio? Pois é, gente, o banho frio. Banho frio, o organismo ele vai, como nós temos uma temperatura ideal, tá? O organismo ele vai ter que subir, gastar, fazer, aumentar esse gasto energético para subir a nossa temperatura. Por isso que é tão importante, tá? Que auxilia, né? Banho frio, ar condicionado. Mas passar frio, tá um pouco friozinho, evita o casaco, fica ali um pouquinho passando frio, um pouco, e vai ajudar. Uma curiosidade para vocês, depois vocês pesquisam aí, é sobre essa questão do frio, que tem celebridades que tiveram que pedir autorização para instalar no quarto, é como se fosse uma câmara frigorífica, tá? Para a temperatura do quarto ficar entre 10 a 13 graus para dormir à noite, para aumentar o metabolismo. Imagina, porque os nossos ares comuns chegam até 16 graus. E eles instalaram
instalaram, tem que pedir autorização, tá? Porque é perigoso, pra não morrer congelado, né? E dormem nessa temperatura. Vocês já pensaram? Para mim, no 16 é muito. 13 graus, 10 graus. Assim, se você gosta, tá? Tá aí uma carta na manga. Se você mora num lugar quente, que é possível fazer isso, excelente. Já morei em lugares quentes que aí eu tomava banho frio. Aí eu conseguia, assim, passei um bom tempo ali, até no inverno, banho frio, tá? Banho frio já é demais. Por um tempo eu consegui sim. Eu levantava de manhã, colocava assim, ó, vou ensinar como é que vocês podem fazer com banho frio. Tá? Tem uma forma que eu fazia, porque eu não gosto, não. Nossa, eu prefiro aquecedor no quarto do que banho frio. Mas por um tempo eu testei, porque eu testo, tá, gente? Eu testo suplemento, testo tudo, tá? Levantava, levantava para ir para o trabalho, colocava ali a temperatura ali no morno e ia ali acostumando com aquela temperatura, depois virava para o frio, ficava 2 minutos segurando ali no frio, 2 minutinhos. Tá, já resfriei, já passei, já senti frio. Já senti frio, já deu choque no corpo. E isso foi no inverno, tá? E foi uma das épocas que eu menos adoeci. Uma das épocas assim que eu não tive gripe, não tive rinite, não tive espirro, não tive nada. Foi assim, foi muito bom, foi um experimento muito bom. Mas depois eu não segui, tá? Eu tenho um probleminha aí com o frio. Pessoal, por hoje, né, nós já estamos aí 40 minutos ao vivo, muita informação, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês. Vamos ver as perguntas, perguntas, perguntas. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui perguntas. Vamos ver quem tem perguntas. Gente, o Douglas, o Lídio, Almeida, Dauriene, a Lília, um abraço para todo mundo aí. Michael, Pilar de Lançamento, Rodrigues, Luciana, o Wellington, a Vânia, Divina do Vale, Carlos, Moreno Daniel, Ilma Gontijo, Nilce Tavares, Nilce, um abração para você, Wellington, um abração para você, Ilma, também um abraço forte. Noletor, Aninha, Mari, Felipe, Luanzinho. Gente, muita gente, se eu esqueci o nome, tá? As dúvidas, deixa aqui para mim, tá? Se você for com alguma dúvida, se você tá com dificuldade, volta, vai ficar gravado, tá bom? Vou deixar gravado aqui para vocês. Semana que vem eu vou continuar esse tema, tá? Porque mesmo fazendo atividade física, dieta, pesando a comida certinho, mesmo assim não consegui chegar no meu objetivo, tá? Fiz a cirurgia bariátrica, gente, eu peguei alguns pacientes que aconteceram isso. Fiz a cirurgia, eles falam, doutor, eu fiz a cirurgia, fiz tudo certinho e perdi todo o meu dinheiro. O que é que eu faço agora? Vocês entenderam, ficaram claro que não foi tratado o metabolismo a hora que você volta. Se você tem um daqueles problemas, principalmente a lesão cerebral, vai voltar. Tem como tratar essa lesão? Tem. Tá? Tem como tratar. Semana que vem eu vou explicar como é que a gente resolve isso. Tá bom? Um abração para todos. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Curte, compartilha, porque isso vai ajudar muita gente. Porque a obesidade é um estigma, tá? Esse negócio de ficar comendo escondido, baixando a cabeça, o que os outros vão pensar? Você entra na loja, os outros já olham assim, gente, questão assim de autoestima, questão de dor, questão que a
pessoa acha que a culpa é dela e não é, tá? Nós temos que colocar na cabeça das pessoas que a culpa não é do obeso, tá? A culpa, quer dizer, não tem culpa, tem uma doença, tá? Tem uma doença e tem tratamento. E eu espero que vocês compartilhem para que a gente possa levar conhecimento para essas pessoas, porque elas já devem estar cansadas de tentar tudo e nada funcionar, e realmente eu entendo como é ficar ali se matando, se matando, se matando e depois volta, e uma, e duas, e três vezes, e volta. Compartilha, vamos resolver esse problema, vamos ajudar muita gente. Boa noite. Muito obrigada a todos. Deus abençoe todos vocês.